A Metafísica da Vontade, de Arthur Schopenhauer. A vontade como coisa em si. A descoberta da vontade como decifração do enigma da existência. Esse é o tema da aula de hoje do curso sobre a filosofia de Schopenhauer. Curso de História da Filosofia Contemporânea, século XIX, do quadrimestre suplementar da Universidade Federal do ABC, em 2020. Muito bem, hoje nós abordaremos finalmente o livro 2 de O Mundo com Vontade e Representação. Livro este que nos traz a argumentação principal da filosofia de Schopenhauer, a saber, a colocação da vontade como a coisa em si dos fenômenos, das aparências do mundo. E por meio disso, o fundamento de uma metafísica chamada Metafísica da Vontade, com a qual Schopenhauer vai explicar o todo da natureza, o mundo como um todo, a vida humana em particular e também a sua estética que será apresentada no terceiro livro. Então, a partir de agora, Schopenhauer não é apenas um seguidor da filosofia kantiana que segue de maneira estrita a sua teoria do conhecimento, a sua epistemologia. Mais do que isso, Schopenhauer vai procurar desenvolver uma metafísica própria, original, que dá conta dos problemas filosóficos tradicionais em diálogo com os pensadores de sua época, do assim chamado idealismo alemão, para o qual ele oferece uma alternativa, rejeitando as construções idealistas e apresentando uma nova filosofia. Filosofia esta que terá suas consequências, seus herdeiros e sua importância na história da filosofia contemporânea e do século XIX em particular. Muito bem, então nós vamos, nesta aula, abordar o segundo livro do Mundo com Vontade e Representação. Vou colocar aqui em tela para vocês algumas ilustrações do segundo livro de O Mundo com Vontade e Representação. Muito bem. Nós temos aqui, então, do mundo como vontade. Primeira consideração. A objetivação da vontade. Este é o título do segundo livro do Mundo como Vontade e Representação. O livro ele contém 4 partes que são chamadas, segundo a tradição, de livros. O livro 1 teve como tema a teoria do conhecimento de Schopenhauer, a teoria da representação, onde ele apresenta a representação submetida ao princípio de razão, o objeto da ciência e da experiência. No segundo livro, que vamos ler hoje, estará apresentada a sua metafísica da vontade e a sua filosofia da natureza. Nós veremos que este segundo livro ele é composto de 2 principais partes. A primeira parte, que vai dos parágrafos 17 a 23, o Schopenhauer apresenta a sua concepção de vontade como coisa em si, e do 23 até o parágrafo 29, o Schopenhauer começa a expor a sua filosofia da natureza. Exposição essa que só se completa no livro 3, quando ele vai também apresentar a sua concepção de estética. No livro 4, ele apresentará a sua ética. Cada um desses livros considera a vontade ou a representação a partir de um ponto de vista específico. O primeiro livro fala da representação submetida ao princípio de razão e o segundo livro fala da vontade como objetivação da vontade. O terceiro livro vai retomar a explicação da representação, mas para além do princípio de razão. E o quarto livro vai falar da vontade naquilo que diz respeito à vida humana em geral, onde essa vontade pode ser afirmada ou negada. Muito bem, estamos aqui, então, no início do segundo livro, nessa primeira consideração do mundo com vontade, a objetivação da vontade. Bem, então, o que nós temos? Eu coloco aí uma ilustração para vocês que representa o mito de Sísifo,
que foi um mito grego, que foi tematizado no século XX pelo filósofo e escritor franco-argelino Albert Camus. E esta é uma representação justamente do esforço, né? Não só o esforço humano, mas o esforço de toda a natureza que está presente como um impulso para a sobrevivência e propagação, que no final das contas se demonstrará como repetitivo e sem finalidade na metafísica de Schopenhauer. Bem, esse segundo livro, assim como todos os outros, contém uma epígrafe, né? E a epígrafe deste segundo livro é um texto de um autor chamado Agrippa von Nettesheim, que diz o seguinte, né? Eu vou citar aqui a partir da tradução do Jair, dessa expressão que está em latim. Em nós ele habita, não no mundo subterrâneo, nem nas estrelas celestes. O espírito que em nós vive, a tudo isso anima. É uma epígrafe, né, bastante curiosa, porque, além de ser de uma referência bastante desconhecida, né, é uma referência que faz a Schopenhauer a palavra espírito, que, em geral, ele evita na sua metafísica, né? Não apenas por oposição a Hegel, mas por entender que o em si do mundo, aquilo que corresponderia a aquele objeto que em outras tradições se chamaria alma ou espírito do mundo, né? Ele vai traduzir como vontade, e não por espírito, alma ou razão, porque justamente a intenção dele é quebrar esse paradigma de pensar o mundo como resultado de uma ação intelectual planejada, racional. Pelo contrário, o mundo passa a ser considerado aqui como manifestação de uma força cega e irracional que dá estofo às aparências deste mundo, aos fenômenos desse mundo, né? Portanto, essa concepção do mundo como vontade é sim uma quebra de paradigma e uma novidade na filosofia, embora a concepção da existência como tendo um fundo irracional ou infundado já estivesse de alguma forma presente no Schelling, mas não de maneira tão decisiva e clara como em Schopenhauer, neste livro de 1819. Muito bem. Eu trago para vocês um sumário do livro 2, né? Livro este que vai dos parágrafos 17 a 29. É um livro mais curto, dos 4 é o livro mais curto, que contém menos páginas, menos parágrafos, mas não é, claramente, o mais fácil. Pelo contrário, talvez seja justamente o mais difícil por conta da sua importância na argumentação geral e como base da metafísica schopenhaueriana. Muito bem. No parágrafo 17, o Schopenhauer vai falar da insuficiência da ciência para a explicação sobre a essência das aparências ou dos fenômenos. No 18, ele vai falar da identidade do corpo com a vontade. No 19, ele vai desenvolver o famoso argumento de analogia, quando ele transfere para o mundo como um todo a descoberta do em si do próprio corpo. Nós veremos isso, e esse é a passagem principal, né, do livro. Ele vai falar do corpo como objetividade da vontade. Ele vai utilizar essa expressão objetividade, não é objetividade, né? Por quê? Porque justamente o Schopenhauer quer mostrar que a vontade, nós temos uma relação com a vontade diferente da relação que nós temos objetiva com todos os objetos do mundo, que nos são exteriores. A vontade nós conhecemos internamente. E essa experiência interna da vontade que dá a esse fenômeno, a vontade própria, uma característica essencial que permite, por analogia,
tomá-la como em si de todos os objetos do mundo. Depois, no 21, né, quase como um contínuo, ele vai falar da vontade como em si de todos os objetos, e no 22 vai se deter sobre essa expressão, essa palavra vontade. Por fim, nessa primeira parte, né, pelo menos nessa divisão que eu fiz do livro 2, no parágrafo 23, ele vai falar da diferença entre a vontade e seus fenômenos. E vai falar das 3 formas de atuação dos fenômenos no mundo, né? Bem, vocês já podem perceber, por essa maneira como eu nomeei esses títulos dos parágrafos do segundo livro de Um Mundo com Vontade de Representação, que por meio, né, desses títulos que eu dei, né, que não são títulos do próprio Schopenhauer, que eu oscilo aí entre a palavra aparência e fenômeno, né? Isso a gente vai ver detalhadamente no decorrer de nossa leitura deste segundo livro. Mas, em geral, eu prefiro traduzir a expressão alemã Erscheinungen por fenômeno e não por aparência, como fez o Jair Barbosa na tradução que nós estamos utilizando da edição da Unesp. Por quê? Porque o diálogo com a filosofia kantiana aqui em Schopenhauer é fundamental e nós não podemos perder. Como, em geral, as traduções das obras de Kant verte por fenômeno a palavra Erscheinung, eu considero melhor a tradução por fenômeno, porque justamente um vínculo com a expressão kantiana fica claro, né? E, além disso, a palavra aparência ela tem um certo aspecto, como eu poderia dizer, pejorativo, que a palavra fenômeno também tem, mas num outro aspecto, né? Acho que a palavra fenômeno é mais técnica e menos dada a essa expressão, digamos, pejorativa da noção de aparência, né? Em geral, a expressão aparência em alemão é uma palavra simplesmente Schein, né? Bem, por conta disso, então, eu quase sempre, quando eu fizer minha leitura e apresentar para vocês a leitura que eu faço de Um Mundo com Vontade de Representação, eu vou usar a expressão fenômeno, mas, em geral, o Jair traduz por aparência, tá? E é por isso que, às vezes, eu oscilo aí também no texto que eu cito, já que eu estou seguindo a tradução do professor Jair Barbosa. Bem, aqui eu apresento também o sumário do livro 2, né? Essa parte do livro 2 eu vou apresentar em outra parte da aula, né? Não nessa parte da aula que estamos acompanhando agora. Mas o que ele faz nesses parágrafos 24 ao 29? No primeiro momento, no parágrafo 24, ele vai falar da clareza e obscuridade das explicações da natureza. Depois ele vai falar da unidade da vontade e pluralidade dos indivíduos. Ou seja, ele vai explicar o princípio de individuação e as ideias. Veremos que esse parágrafo 25 ele é um dos parágrafos centrais da metafísica de Schopenhauer, do modo como ele apresenta a natureza já do ponto de vista da vontade. Não mais compreendendo ou abordando a natureza do ponto de vista limitado das ciências naturais, mas do ponto de vista especulativo da metafísica, né? Então, esse parágrafo 25 representa justamente esse momento, que é um momento muito importante, porque ele está tentando explicar como é possível a vontade, que é uma essência única e a mesma em todos os fenômenos, se apresentar de maneira múltipla nos mesmos. Daí a necessidade de explicar o princípio de individuação e as ideias como as formas em que essa vontade se apresenta na natureza de modo plural, em espécies e em manifestações adequadas da sua objetividade, como ele diz.
No 26, ele vai abordar as forças naturais e a vontade, né? Um tema que aparece já na primeira parte, mas que ele detalha aqui, tendo em vista essa necessidade de expor sua filosofia da natureza. Vai falar da manifestação gradual da vontade da natureza, no parágrafo 27, né? E vai apresentar como os diversos seres da natureza são colocados em graus diferentes de manifestação dessa vontade, que vai se apresentar como vontade de viver. Vai falar um tema no 28 bastante intrincado da filosofia da natureza em geral, que é a relação entre finalidade interna e finalidade externa, que remonta àquela temática, né, que vem desde a metafísica grega, de Aristóteles, quando ele relaciona, né, as causas finais e a causa eficiente. E, por fim, vai concluir falando ainda mais e detalhando a ideia da falta de finalidade da vontade. O fato de que, embora seja perceptível uma finalidade nas ações dos seres da natureza, a natureza como um todo, ela é destituída de finalidade. Ela não tem uma razão pela qual ela existe. Ela não tem um sentido último de explicação. Ela é, como ele diz, grundlos, destituída de razão ou de fundamento. Muito bem. Então, no livro 3, ou melhor, no livro 2, nós temos a descoberta do enigma. A descoberta do enigma que nos faz ver o mundo não apenas do ponto de vista da representação, mas do ponto de vista daquilo que ele é em si mesmo. Segundo Schopenhauer, o ponto de vista da representação é unilateral, incide apenas sobre um lado das coisas e exige, para que se complete o conhecimento do mundo, um outro ponto de vista que considere que o mundo é em si mesmo. Bem, esse ponto de vista é o da vontade, né? Antes, porém, o Schopenhauer fala sobre a insuficiência da ciência para explicação sobre a essência das aparências ou fenômenos. Isso no parágrafo 17, né? Então, nós temos o primeiro parágrafo do livro, onde ele resume e retoma a argumentação a partir dos resultados do livro 1. Ele diz: consideramos, no primeiro livro, a representação apenas enquanto tal, portanto, somente segundo sua forma geral. No que concerne à representação abstrata, o conceito, este também foi conhecido segundo seu conteúdo, na medida em que possui substância e significação exclusivamente em sua referência à representação intuitiva, sem a qual seria privado de valor e consistência. Dirigindo agora a nossa atenção inteiramente à representação intuitiva, lograremos conhecer o seu conteúdo, as suas determinações mais precisas e as figuras que exibem para nós. Será de especial importância obtermos um esclarecimento sobre a significação própria dessas imagens, para que elas, como teria de ser se a sua significação fosse, ao contrário, apenas sentida, não passem diante de nós por completa, estranhas e insignificantes, mas, ao contrário, falem-nos diretamente, sejam entendidas e ganhem um interesse e absorva todo o nosso ser. Bem, então, no primeiro livro, Schopenhauer considerou a representação em geral e dedicou especial atenção às representações abstratas, à razão. Por isso ele falou do funcionamento da ciência, das ciências em geral, e da filosofia em particular. Porque justamente a razão é a faculdade de conceitos, é ela que torna possível um conhecimento abstrato. Mas agora se trata de voltar a atenção às representações intuitivas, aquelas que estão diretamente relacionadas aos fenômenos do mundo, e tentar encontrar nessas representações o sentido em si desses fenômenos. Bem, ele diz que, pelo caminho da ciência, não é fácil encontrar a decifração desse enigma.
A filosofia, segundo Schopenhauer, é um monstro de inumeráveis cabeças, cada um falando uma coisa, e sem que nós possamos nos basear na história da filosofia para encontrar um ponto a partir do qual nós poderemos encontrar, então, uma solução para o problema. Então, nesse momento, ele descarta a filosofia, né? Quase fazendo como Descartes, que deixa de lado todas as explicações filosóficas tradicionais e tenta encontrar um novo caminho. Nós veremos qual será esse novo caminho que Schopenhauer vai esboçar a partir do parágrafo 18. Ele diz que, pelo caminho da matemática, nós também não encontraremos respostas, já que a matemática, por mais perfeita que seja enquanto ciência, lida apenas com relações e relações quantitativas, que estão longe de esgotar o que há na experiência em geral. Também as ciências da natureza, seja a morfologia, né, que considera as formas permanentes dos seres naturais, seja a etiologia, que considera a matéria que muda segundo a lei de sua transição de uma forma a outra, nenhuma delas explica aquilo que há na natureza, né? Por quê? Logo perceberemos, segundo Schopenhauer, que a informação capital procurada não é fornecida nem pela etiologia, nem pela morfologia. Esta última, morfologia, nos apresenta figuras inumeráveis, infinitamente variadas, aparentadas por uma inegável semelhança de família, para nós representações, mas que, por essa via, permanecem eternamente estranhas e que, se consideradas apenas nesses moldes, colocam-se diante de nós como hieróglifos indecifráveis. A etiologia, ao contrário, nos ensina que, segundo a lei de causa e efeito, este determinado estado da matéria produz aquele outro, e com isso o explica, cumprindo assim sua tarefa. Não obstante, no fundo, somente demonstra a ordenação regular, segundo a qual os estados aparecem no espaço e no tempo, ao ensinar para todos os casos qual aparência tem de necessariamente emergir nesse tempo, neste lugar. Portanto, determina, segundo uma lei de conteúdo determinado, ensinado pela experiência, sua posição no espaço e no tempo, cuja necessidade e forma universal, todavia, nos são conhecidas independentemente da experiência. Mas não recebemos por aí a mínima informação sobre a essência íntima de nenhuma daquelas aparências. Essência que é denominada força natural e se encontra fora do âmbito da explanação etiológica que chama de lei natural a constância inalterável de entrada em cena da exteriorização de uma força, sempre que suas condições sejam dadas. Bem, portanto, nem a morfologia, né, a ciência que explica as figuras da natureza, e ele cita aqui história natural, botânica e zoologia, e nem a etiologia, que explica as mudanças na natureza, seja a mecânica, a física, a química e a fisiologia, vão chegar no núcleo da natureza e explicar a essência do fenômeno, ou a essência das aparências. E as ciências naturais, assim como os filósofos, né, ao invés de adentrar na essência e no núcleo dos fenômenos, desenhou nessa casca uma falsa porta, uma falsa fachada, sem conseguir adentrar ao castelo. E é com essa imagem do castelo que o Schopenhauer vai concluir esse primeiro parágrafo, ou a primeira seção do livro 2 do Mundo com Vontade de Representação, com a figura do castelo, né? Uma figura muito conhecida, né? E eu, ao longo desse curso, já fiz menção a ela, né? Como Schopenhauer fala do castelo como aqueles que tentam um caminho falso para adentrar ao portal da metafísica, e como a sua própria metafísica é como os portais de Tebas, né? Algo que
nós podemos adentrar por diversas portas, né? Para alguns, há uma referência aqui, né, que Kafka, no seu livro sobre o Castelo, né, o Castelo, seu romance, teria justamente daqui tirado sua inspiração, mas isso é apenas conjectura, né? Ora, o que diz o Schopenhauer? Eu cito novamente a tradução do Jair na página 116. Vemos, pois, que de fora jamais se chega à essência das coisas. Por mais que se investigue, obtém-se tão somente imagens e nomes. Assemelhamo-nos a alguém girando em torno de um castelo, debalde procurando sua entrada, que de vez em quando desenha sua fachada. No entanto, este foi o caminho seguido por todos os filósofos que me antecederam. E é por isso, então, que o Schopenhauer se pretende original, e aqui ele deixa de lado todas as explicações metafísicas anteriores e segue um caminho próprio que vai consistir na reflexão sobre a identidade do corpo com a vontade, que é o tema, então, do parágrafo 18, parágrafo, então, que começa a apresentar a vontade como a decifração do enigma. Segundo Schopenhauer, a decifração desse enigma, então, está na experiência interna do sujeito. O argumento é o seguinte: o corpo é dado ao sujeito de duas maneiras distintas. Como representação no conhecimento fenomenal, ou seja, no conhecimento externo, no conhecimento empírico, nas representações intuitivas que seguem o princípio de razão. Então, nós temos os outros corpos que não os nossos, são dados como qualquer outro objeto no mundo. E o nosso próprio corpo também é um objeto para a nossa representação, na medida em que o consideramos do ponto de vista externo, como uma representação. Mas, de um ponto de vista interno, ele também pode ser considerado como princípio imediatamente conhecido. E aí o Schopenhauer diz, como vontade. E segundo o autor, a vontade humana é o fenômeno mais adequado para representar o em si dos objetos do mundo, né? Então, é nesse sentido, então, que nós temos a identificação entre vontade e corpo, os atos do corpo sendo identificados como atos de vontade, né? O corpo inteiro, segundo Schopenhauer, nada mais seria senão a vontade objetivada que se tornou representação. E, por conta disso, né, nós temos, por conta dessa identificação entre vontade e corpo, a identificação entre o sujeito do querer e o sujeito do conhecimento. E é justamente aí que se dá, segundo Schopenhauer, o milagre por excelência, o milagre katexoken, segundo a expressão grega que ele utiliza aqui. E é aqui, nesse momento, então, por meio dessa identificação entre corpo e vontade, que no sujeito há uma experiência diferente, que é essa experiência interna, pela qual ele tem acesso a um objeto que não é apenas fenômeno, mas é também coisa em si, porque dele nós temos, do nosso próprio corpo, pelo menos uma experiência imediata, que é justamente essa experiência da vontade. Então, diz o Schopenhauer, eu vou citar aqui, né, na página 119. O conhecimento que tenho da minha vontade, embora imediato, não se separa do conhecimento do meu corpo. Conheço minha vontade não no todo, como unidade, não perfeitamente como sua essência, mas só em seus atos isolados, portanto, no tempo que é a forma da aparência de meu corpo e de qualquer objeto. Por conseguinte, o corpo é condição de conhecimento da minha vontade. Por consequência, não posso, propriamente dizendo, de modo algum representar a vontade sem representar meu corpo. No ensaio sobre o princípio de razão, a vontade, ou antes, o sujeito do querer, já era tratada
já era tratado como uma classe especial de representação ao objeto. Lá vimos esse objeto coincidindo com o sujeito, quer dizer, cessando de ser objeto. Naquela ocasião, denominamos essa coincidência milagre katexoken, ou milagre por excelência. Em certo sentido, todo o presente livro é um esclarecimento de tal milagre. Então, é como se o Schopenhauer estivesse dizendo: todo este livro, O Mundo como Vontade e Representação, é a explicação da coincidência entre o sujeito do querer e o sujeito do conhecimento. Ora, na medida em que conheço minha vontade propriamente dita como objeto, conheço-a como corpo. Com isso, me encontro novamente em meio à primeira classe de objetos abordada no ensaio sobre o princípio de razão, ou seja, em meio aos objetos reais. Na sequência, perceberemos cada vez mais nitidamente que essa primeira classe de representações recebe seu esclarecimento, sua decifração, apenas pela quarta classe de representações abordada naquele mesmo ensaio. Classe essa que, em realidade, não se encontra em oposição como objeto ao sujeito. Em função disso, temos de compreender a essência íntima da lei de causalidade, válida na primeira classe, e o que ocorre em conformidade com essa lei a partir da lei da motivação que rege a quarta classe. Portanto, nesse momento do argumento de analogia, Schopenhauer está fazendo referência à sua doutrina da quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Por isso que ele insiste tanto na necessidade de ler antes esse livro, antes de empreender a leitura da sua obra principal. A primeira classe é a classe de representações intuitivas, o princípio de razão do devir. E a quarta é o princípio de razão do agir humano, a motivação, que tem a ver com o sujeito do querer. Há uma coincidência entre essas duas classes, a primeira e a quarta, pelo fato de que o sujeito ele pode ser compreendido nessas duas perspectivas, como representação intuitiva e como motivação, como sujeito do querer. Enquanto sujeito do querer, ele se movimenta e age por meio da motivação, já que ele tem um querer que age necessariamente no tempo como fenômeno a partir dessa lei. Como objeto, entre outros, ele segue também a lei das representações intuitivas, a lei da causalidade. Mas a lei da causalidade ela se apresenta diferentemente de acordo com o objeto que a considera. No mundo humano, a lei de causalidade opera como motivação. Na experiência em geral, como causalidade. E quando Schopenhauer considera os fenômenos mecânicos em geral, ele fala de causalidade num sentido estrito, e quando ele considera os fenômenos naturais, de um ponto de vista interno, ele vai falar da excitação, como a maneira como os seres orgânicos são motivados a agir, especialmente no reino vegetal. Bem, então, essa passagem do 18 é todo um jogo, entre as classes de representações para o sujeito que o Schopenhauer mobiliza em prol do seu argumento, que é a passagem da vontade, como o em si do corpo do sujeito, como a coisa em si do corpo do sujeito, e que, por analogia, será a coisa em si também de todos os objetos da natureza. E toda a passagem depende da reflexão sobre isso que ele chama de milagre por excelência, que é também aquilo que ele vai chamar de verdade filosófica, a compreensão e reflexão sobre a identidade do sujeito do querer e o próprio corpo. Segundo Schopenhauer, esse conhecimento é um conhecimento de ordem inteiramente outra. Eu cito a página 120.
um conhecimento de ordem inteiramente outra, cuja verdade, justamente por isso, não pode ser incluída nas 4 rubricas por mim arroladas no parágrafo 29 do ensaio sobre princípio de razão, que reparte todas as verdades em lógica, empírica, metafísica e metalógica, ponto que abordamos na nossa última aula, né? Pois agora, continua Schopenhauer, a verdade não é, como nos outros casos, a referência a de uma representação abstrata a uma outra representação, ou a forma necessária do representar intuitivo ou abstrato, mas é a referência de um juízo à relação que uma representação intuitiva, o corpo, tem com algo que absolutamente não é representação, mas toto genere, uma expressão que Schopenhauer usa muito, né? De gênero completamente diferente dela, a saber, a vontade. Gostaria, por conta disso, de destacar essa verdade de todas as demais e denominá-la verdade filosófica katexoken, verdade filosófica por excelência. A expressão da mesma pode ser dita de diversas maneiras. Meu corpo e minha vontade são uma só coisa. Ou o que, como representação intuitiva, denomino meu corpo, por outro lado, denomino minha vontade, visto que estou consciente dele de uma maneira completamente diferente, não comparável com nenhuma outra. Ou meu corpo é a objetividade da vontade. Ou, abstraindo-se o fato de que meu corpo é minha representação, ele é apenas minha vontade, etc. Então, é nesse sentido que o Schopenhauer vai explorar essa ideia da identidade do corpo com a vontade, sendo a vontade a apreensão interna do próprio corpo, apreensão esta que é chamada de apreensão da coisa em si, porque não segue mais as mesmas formas da representação dos fenômenos na exterioridade, como é a apreensão do próprio corpo. Agora se trata da apreensão do próprio corpo de maneira imediata, portanto, não mais sob as condições do princípio de razão. Portanto, fora do tempo e do espaço. Né? Schopenhauer depois vai dizer que não dá para abstrair o tempo, mas pelo menos o espaço e a causalidade não estariam mais presentes nesse núcleo do fenômeno humano, que seria a vontade humana. E aí, por conta disso, no parágrafo 19, o Schopenhauer estende essa descoberta do corpo próprio para o todo da natureza. Então, ele vai proceder assim a uma analogia. Ele estende a todos os fenômenos o que acontece com o fenômeno humano, pois se eles são semelhantes ao corpo humano enquanto representação, o resto, pela sua essência, deve ser o mesmo que nós chamamos vontade. Já que fora da vontade e da representação, não podemos pensar nada. Então, é isso que nós temos como argumento de analogia no parágrafo 19, né, um argumento que é central para a filosofia de Schopenhauer, para o estabelecimento de sua metafísica, e é justamente a partir de uma reflexão sobre a força ou a fraqueza desse argumento que a filosofia de Schopenhauer pode e deve ser julgada. Bem, nos parágrafos seguintes, o Schopenhauer continua explorando essa característica de identidade entre corpo e vontade, a compreensão dos corpos em geral como a objetividade da vontade, tornar-se objeto daquela vontade, né? A manifestação da vontade na exterioridade. Apesar de cada ação isolada, sob a pressuposição de um caráter determinado, diz ele na página 127, apesar de cada ação isolada, sob a pressuposição de um caráter determinado, seguir-se necessariamente do motivo apresentado, e apesar de o crescimento, o processo de alimentação e as mudanças completas no corpo animal se darem segundo causas, estímulos, que fazem efeito necessariamente, mesmo assim, a série completa das ações, portanto, também cada ação isolada, bem como sua condição, o corpo todo que a consuma, conseguintemente, o processo no
e pelo qual o corpo subsiste, não são outra coisa senão a aparência da vontade, o tornar-se visível, a objetividade da vontade. Essa palavra objetividade, né, e a palavra em alemão que Schopenhauer utiliza aqui é Objektet, né, é uma palavra que não existe na linguagem corrente, né, mas é uma expressão que o Schopenhauer denota, né, com caráter técnico para tornar evidente essa identificação entre ato da vontade e corpo, né? Essa característica do corpo de ser objeto imediato, né? Por isso ele não fala em objetividade da vontade, porque se ele falasse em objetividade da vontade, ele identificaria a vontade com os outros objetos. Mas ele toma o corpo como objetividade da vontade. Embora, né, de certa forma, a natureza como um todo e todos os seus corpos e manifestações fenomênicas serão considerados também, sob outra perspectiva, como manifestação da vontade, na medida em que Schopenhauer vai aprofundando essa perspectiva sobre o mundo e a natureza. A vontade, então, é a coisa em si de todos os objetos, né? Todo esse trecho, né, ele parece um pouco repetitivo, né? Mas é porque o Schopenhauer quer deixar bem claro todos os passos da sua argumentação, de todo o jogo conceitual que ele faz com as palavras para tornar clara a sua filosofia. Ele diz, né, eu estou citando aqui o parágrafo 21, segundo a tradução do Jair, página 129, 128, na verdade, e 29, né? Ele diz assim, estou seguindo a tradução, então a aparência ou fenômeno, né? A aparência se chama representação e nada mais. Toda representação, não importa seu tipo, todo objeto é aparência. Por sua vez, coisa em si é apenas a vontade. Como tal, não é absolutamente representação, mas totogênere diferente dela. Toda representação, todo objeto é a aparência, a visibilidade, a objetividade da vontade. A vontade é o mais íntimo, o núcleo de cada particular, bem como do todo. Aparece em cada força da natureza, que faz efeito cegamente. Também aparece na ação ponderada do ser humano. Se ambas diferem, isso concerne somente ao grau do aparecimento, não à essência do que aparece. Fim de citação. Mais à frente, o Schopenhauer vai explicar melhor essa ideia de graus de aparecimento da vontade, né? Quando ele vai falar, então, da manifestação gradual da vontade na natureza em suas diversas espécies. No parágrafo 22, ele vai refletir sobre a palavra vontade, palavra essa que é usada para denotar essa coisa em si. Então, ele diz, eu estou citando aqui alguns trechos e resumindo um pouco, né? Essa coisa em si, se pudesse ser pensada objetivamente, teria de emprestar nome e conceito de um objeto, de algo dado de certa forma, objetivamente, por consequência de uma de suas aparências. Isto é, a mais nítida, a mais desenvolvida, imediatamente iluminada pelo conhecimento, exatamente a vontade humana. Schopenhauer diz que a vontade humana serve como uma denominatio a posteriori, que significa a denominação conforme o mais distinto, perfeito. Então, a ideia é tornar claro, por aquilo que é mais evidente, aquilo que não é tão evidente ou até mesmo obscuro. Como ele vai dizer à frente, explicar, por exemplo, as forças naturais que aparecem como qualidades ocultas da natureza por meio daquilo que nos é mais íntimo e mais conhecido, a vontade. Então, a vontade humana, ela tem esse papel de explicar a interioridade daquilo que se apresenta como objeto e fenômeno na natureza. Bem, a partir do parágrafo 23, o Schopenhauer ele começa a explorar as consequências dessa concepção para fundamentar sua metafísica, ou para começar a expor uma metafísica enquanto uma abordagem especulativa da natureza
que considera a natureza não mais nos limites do princípio de razão, ou seja, nos limites do saber científico, para abordá-la de um ponto de vista filosófico. E aqui ele começa a falar da diferença entre a vontade e os seus fenômenos. A vontade aparece como determinada por certas características metafísicas que a faz ser diferente dos fenômenos. A vontade como coisa em si, ela é diferente dos seus fenômenos ou aparências. Ela é estranha ao princípio de razão, ao qual pertencem o espaço e o tempo. Espaço e tempo, segundo Schopenhauer, formam o princípio individuationis, que são as condições de toda pluralidade, enquanto a vontade mesma permanece una. A vontade mesma, então, ela não é afetada pela pluralidade, pela multiplicidade. Ela é uma e a mesma em todos os fenômenos. E ela não tem uma razão de ser. Ela é grundlos. Schopenhauer fala, nesse momento, de Grundlosigkeit des Willens, né? Expressão essa que aparece na nossa tradução, na página 132. O Jair Barbosa a traduz como a natureza sem fundamento da vontade, né? A característica infundada da vontade, ou até mesmo irracional, já que Grund é justamente a razão, quando Schopenhauer fala em Satz von Grund, princípio de razão. Portanto, a vontade não é tocada pela razão. Ela não tem um fundamento. Ela é inexplicável. Schopenhauer diz, por não ser plural, ela só pode ser una. E ela é também livre. Essas são características metafísicas dessa vontade, conforme a explicação que o Schopenhauer também vai dar sobre esse ponto nos complementos, ou suplementos, no segundo tomo de O Mundo como Vontade de Representação. A partir daí, né, dessas características de unidade, de liberdade, da ausência de fundamento, de razão, de não estar mais presa às limitações do mundo como representação, é que a vontade, então, ela tem certas características metafísicas que vão explicar o sentido do todo da natureza. E a partir daqui, então, Schopenhauer começa a abordar a natureza sob esse olhar metafísico especulativo. Muito bem. Aqui, né, nós já avançamos bastante, né? Nós veremos na sequência como Schopenhauer então vai explicar a natureza de acordo com essas características da vontade, tendo em vista essa argumentação de que a vontade ela se manifesta nos fenômenos como a sua objetividade própria. Ela só pode ser assim compreendida por conta desse percurso da filosofia, dessa verdade filosófica da coincidência do corpo com a vontade, que tornou possível uma analogia da experiência própria do sujeito com a experiência de todos os objetos da natureza. A partir daí, então, Schopenhauer desenvolve a sua metafísica da vontade. E nós continuaremos na parte seguinte desta aula, a abordar a sua metafísica. Até a próxima aula.